A teologia acessível a todos. Estudos da Bíblia e seus contextos com profundidade e seriedade. Academia Bíblica, toda quarta-feira, às 20 horas. Venha aprender mais sobre a vida com Cristo e como nos relacionarmos uns com os outros. Escola Bíblica, um momento de aprendizado e partilha. Estamos nos reunindo de forma online, com classes para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mais informações de como acessar nossas aulas pelo WhatsApp 11 2981 5288. Um momento de comunhão com Deus e com a comunidade. Estamos nos reunindo de forma online. Participe de nossos cultos aos domingos, 19 horas. Estamos vivendo um período ímpar da história. Mais uma vez, a humanidade é assolada por uma pandemia e vidas estão sendo perdidas. Como igreja, nos colocamos atentos ao que acontece e observamos os protocolos instituídos pelas autoridades. Convidamos você a observar e ajudar a preservar vidas. Precisando conversar, orar e desabafar? Atendimento pastoral. Entre em contato pelo WhatsApp 11 2981 5288 e agende um horário. Sua contribuição e oferta são importantes para a manutenção e desenvolvimento de nossas atividades. Você pode contribuir pelas contas bancárias do Itaú e Banco do Brasil. É bom contar com você. Quero desafiar você a ser solidário e presente na vida das famílias que necessitam. Doe alimentos para nossas cestas básicas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp 11 2981 5288. Olá, boa noite. Que bom que você está aqui para a nossa aula da Academia Bíblica nesta quarta-feira, 21 de abril de 21. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Vamos orar? Santo bendito Deus, nós te agradecemos por esta noite, por a oportunidade de juntos buscarmos a tua presença e juntos, ó Pai, podermos aprender um pouco mais sobre ti. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao
ao Senhor e juntos nos reunirmos esta noite, ainda que virtualmente, mas coração, alma, focados na palavra do Senhor. Nós continuamos a nossa jornada pelo panorama da história de Israel e vamos, nesta noite, ver um pouco da produção literária ou a Septuaginta e a literatura judaica da diáspora, né? Há aqui uma tensão entre o ser e o não ser helênico. A partir da metade do segundo século a.C., o judaísmo alexandrino se caracterizará por uma intensa produção literária, o que interessará também a Bíblia. É neste período que, exatamente em Alexandria, judaísmo e helenismo iniciam um diálogo bastante fecundo. A relação do judaísmo e a cultura helênica, como nós vimos na aula anterior, se você não viu, tem aqui, quando acabar essa daqui você pode assistir aqui no canal da igreja. Essa relação é feita de sabores e de sabores. Não faltam obras e correntes do judaísmo que consideram a helenização um mal a ser combatido. Texto como o Livro dos Sonhos, composto por volta do período da Revolução Macabeia, e o Livro dos Jubileus, composto na época de João Hircano I, são exemplos de textos que combatem vigorosamente a cultura helênica. Por volta de 132 a.C., chega a Alexandria do Egito o neto de Ben Sirac. Né? Já citamos Ben Sirac aqui. Ele traduz o livro do Eclesiástico, neto de Ben Sirac, que é obra do seu avô. Ben Sirac é autor do livro do Eclesiástico. É graças ao anônimo neto de Ben Sirac que nós temos a obra completa hoje. No prólogo desta obra, ou seja, na abertura desta obra, ele afirma ter empreendido a missão de traduzir pensando nos judeus que procuravam viver conforme a lei, mas que tinham dificuldade na leitura dos textos hebraicos. É bom pontuar que a obra de Ben Sirac é um bom exemplo de como o mundo grego influenciou, mas não tirou os princípios do judaísmo. Mesmo depois de todo esforço na tradução para o grego, ainda permanecem no centro, no âmago do texto, a exaltação à Torá. Como acontecera no exílio, e aconteceria outras vezes depois, os judeus se solidificam em torno de sua fé. É isto que garantiu sua sobrevivência no exílio e também garantiu na diáspora. Já no século I a.C., surge o Livro da Sabedoria, uma obra destinada à formação dos jovens judeus de Alexandria e que mais tarde faria parte do cânon católico romano. Com linguajar típico da cultura helênica e fazendo uso de categorias filosóficas, o Livro da Sabedoria procura anunciar a mensagem bíblica aos jovens judeus. Essa iniciativa de diálogo vai influenciar diretamente os escritos do Novo Testamento. E aqui a gente começa a falar então da Septuaginta, a mais relevante obra do judaísmo alexandrino de língua grega é a tradução grega da Bíblia hebraica, conhecida como 70, um documento do primeiro século a.C. A Carta de Aristeia narra que a tradução foi feita por 70 sábios hebreus chamados a Alexandria por Ptolomeu II Filadelfo. Os escritos em torno da feitura da tradução são cercados de prodígios e fenômenos sobrenaturais. A realidade histórica, no entanto, é bem mais simples. A necessidade levou à empreitada. Comunidades judaicas do Egito sentiram a necessidade de uma tradução para a língua do cotidiano, o grego. Vimos há pouco que o neto de Ben Sirac se preocupava com a transmissão da lei para que o povo entendesse. Foi assim que nasceu a Septuaginta. Num primeiro momento, com a tradução do Pentateuco. Ao longo do reinado ptolomaico no Egito, a tradução foi sendo ampliada com outros livros da Bíblia hebraica e acrescido de outros escritos daquele período, como o livro de Ben Sirac, a Sirácida, os Macabeus, a Sabedoria e outros textos que não fazem parte de nenhum cânon das igrejas cristãs.
Além da Septuaginta, existem outras traduções para o grego, feitas posteriormente por judeus. No século II depois de Cristo, temos, por exemplo, as traduções de Áquila, Símaco e Teodósio. Mesmo havendo outras, a Septuaginta é uma obra-prima. Conservou o cânon hebraico, acrescentou escritos da época e ainda apresenta as variantes massoréticas. Aqui a gente abre um parênteses na nossa aula para entender quem eram os massoretas, né? Os massoretas eram os doutores hebreus que cuidavam do texto bíblico. Tá? Como se pode perceber, uma tradução que foi sendo atualizada ao longo do tempo. Um fato relevante para nós cristãos é que os textos do Novo Testamento, quando citam o Antigo Testamento, o citam conforme a Septuaginta. Ou seja, é com a Septuaginta que as primeiras pregações aconteceram em meio ao mundo grego, né, ao mundo helenizado. Aqui uma curiosidade, né? A Bíblia Católica Romana, ela usa para a tradução do Antigo Testamento a Septuaginta. E é por isso que ela tem lá os livros de Macabeus e os outros Sirácida, livro da Sabedoria, entre outros, que a Bíblia protestante não usa. Porque a Bíblia protestante faz uso da Bíblia hebraica, né? Mais exatamente, uma Bíblia que é mantida, né, preservada, o seu texto, o seu conjunto de notas textuais, lá em Stuttgart, na Alemanha, por isso ela é conhecida como Bíblia Hebraica Stuttgartense. Né? E no texto hebraico não há, portanto, estes textos, né, que foram acrescidos na Septuaginta. No entanto, quando um católico lê o texto do Novo Testamento e encontra ali referências ao Antigo Testamento, as diferenças de tradução são mínimas. Né? Não que haja muita diferença, tá, gente? Muito pelo contrário, elas são poucas também na questão da Bíblia hebraica. No entanto, perceba que da Bíblia hebraica para o português é uma tradução. Da Septuaginta para o português tem uma tradução prévia, que é do hebraico para a Septuaginta, para o grego, e aí para o português, tá bom? Apenas a título de curiosidade, tá? Voltando aqui então à nossa aula, nós precisamos falar de dois grandes homens, dois grandes nomes, né, desse período. A literatura do judaísmo da diáspora conta com dois nomes bastante importantes que não podem ser esquecidos: Filon e Flávio Josefo. Ambos, de um modo ou de outro, importantes não apenas para a história de Israel, mas também, Filon de modo muito particular, para a história do cristianismo. Filon nasceu em Alexandria, no Egito, entre 25 e 13 a.C., não temos bem certeza, vindo a falecer na mesma cidade na quarta década do primeiro século de nossa era. Em sua obra, ele procura comentar e explicar a Bíblia, tentando relacionar o judaísmo à filosofia grega. Ele procura mostrar ao mundo helênico o valor do judaísmo sem colocá-lo como inferior, mas sim superior ao modo grego de vida. O método de interpretação de Filon irá influenciar diretamente o cristianismo, principalmente Clemente Orígenes, da chamada Escola Alexandrina. Flávio Josefo nasceu na Judéia, em 37 d.C. Na revolta de 66 d.C., ele foi chefe militar, capturado pelos romanos, feito prisioneiro. Primeiro ele se passa ali por louco, depois por um profeta, e ele cai nas graças de Vespasiano. Quando ele chega em Roma, ele é libertado e assume o nome de Flávio. Dentre seus escritos, a História da Guerra Judaica, composto entre 76 e 79, é a principal fonte de reconstrução dos acontecimentos daquela época, que foi a primeira revolta dos judeus contra os romanos. Sua obra clássica é Antiguidades Judaicas, um esforço gigantesco para narrar a história de Israel da criação até a Guerra Judaica. Toda essa profusão literária deve ser lida tendo em mente que Flávio Josefo é profundamente tendencioso em sua análise. Sendo ele fariseu, ele procura apontar grupos extremistas
como responsáveis pela derrota diante de Roma. Tal observação não deve diminuir a obra de Joséfo, muito pelo contrário, né? Apenas precisamos ler nessa perspectiva. Existe uma tradução, se eu não me engano, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que vale a pena você ler, tá bom? Concluindo então a aula de hoje, se nós quisermos compreender a literatura judaica da diáspora, nós precisamos voltar para Alexandria do Egito. É lá que nós encontraremos as bases e o centro da produção literária. A capital cultural do Mediterrâneo possuía uma biblioteca com mais de 200 mil volumes e um museu, um centro educativo comparável às universidades modernas. Todo esse esforço da literatura judaica em preservar e divulgar sua cultura não pode ser olhado apenas como um passo pacífico em direção ao mundo helenizado. O judaísmo alexandrino oscila entre negar sua fé e dialogar com a cultura ou rechaçar a cultura. Uma tensão que nunca foi totalmente resolvida. Nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu quero orar com você e vamos nos encontrar então na escola dominical, domingo pela manhã, no seminário de Sandré, aula conjunta para os jovens e adultos, e também no domingo à noite e amanhã à noite, às 20 horas, lembre-se, reunião de oração dos homens, tá bom? Santo bendito Deus, nós te agradecemos por esta noite, pela ação do teu Santo Espírito, Senhor, ao longo da história, nós te louvamos por isso, ó Pai, por meio dos tradutores, dos copistas, daqueles, ó Pai, que doaram sua sabedoria e sua vida para que hoje nós pudéssemos ter o texto bíblico em nossas mãos. Como é bom saber, ó Pai, que a tua mão esteve guiando cada um destes sábios ao longo dos séculos, para que, ó Pai, hoje, com tecnologia, com recursos, nós possamos ter acesso à tua palavra, na nossa língua, compreender a tua vontade para nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fica, ó Deus, conosco, dá-nos sempre a tua paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus te abençoe.